Esse vídeo é a parte 2 dessa blusa maravilhosa e nele eu vou te ensinar a fazer as mangas, a gola e as costuras. Eu sou a Adriele, seja bem-vindo ao meu canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não precisa se preocupar. O link da parte 1 está disponível aqui embaixo na descrição. Nele eu te explico alguns detalhes iniciais, como os materiais utilizados, e também te ensino a fazer a parte do corpo da nossa blusa. Agora, se você já tem a parte 1 pronta, bora finalizar essa lindeza! A barra da nossa manga vai ser feita exatamente como a barra que a gente usou para fazer o corpo da blusa, tá? Então, a gente vai começar aqui com um nó corrediço e 11 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, os pontos baixos. A gente vai pular a primeira correntinha, na segunda, pega só uma alcinha, 10 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá aqui a nossa primeira carreira. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, vai virar o nosso trabalho e a alcinha de trás. Então, a gente vai pular essa correntinha que a gente acabou de fazer e no segundo ponto, a gente vai pegar somente a alcinha de trás e fazer um ponto baixo, que é para fazer o efeito sanfonado que a gente quer colocar na barra. Então, 10 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu fiz pra minha manga 40 carreiras dessa daqui, tá? Medi aqui, eu não coloquei ela tão aqui no pulso, eu medi mais em cima da mão mesmo, pra ela ficar mais larguinha. E pra ela não ficar tão curta, porque, né, às vezes quando a gente estica o braço, fica aquela manguinha mais curta, então eu já quis deixar ela um pouquinho em cima da mão. Então, eu vou fazer aqui as minhas 40 carreiras e aí eu volto pra falar pra vocês a respeito do tamanho pra gente medir certinho. Bom, eu terminei aqui as 40 carreiras da barra da minha manga, e agora a gente vai fechar ela da mesma maneira que a gente fechou a outra. Então, eu vou fazer uma correntinha, virar a peça como se eu fosse fazer uma nova carreira, e vou pegar as duas alcinhas do primeiro ponto. E aí, eu vou juntar com a outra lateral. Então, eu vou entrar aqui nesse primeiro ponto e fechar tudo com pontos baixíssimos. Então, esse primeiro é sempre mais chatinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, a gente vai virar esse fechamento aqui pra dentro da nossa manga. Então, vai ficar assim. E aí, aqui tem uma diferença. Lá na barra que a gente fez pro corpo da blusa, nós fizemos pontos baixos em cada uma dessas carreiras. Então, a gente fez 60 carreiras aqui na barra e 160 pontos baixos para fazer a primeira carreira da blusa. Aqui, como a gente quer uma manga mais bufante, mais cheinha, a gente vai aumentar esses pontos. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo na primeira carreira, um aumento na seguinte. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Que o aumento nada mais é que 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, a gente vai ficar assim. Fazer um ponto baixo aqui. E no próximo, 2 pontos baixos. Então, 1. E no mesmo lugar,
2. Aí no terceiro, 1. E aí no próximo, 1. E no mesmo, 2. Então, se eu tenho 40 carreiras aqui, no final aqui eu vou ficar com 60 pontos baixos, tá? O que a gente tem que se atentar? Lembram que eu falei que o número de carreiras lá daquela barra tinha que ser divisível por 4? Aqui, a gente não precisa se preocupar tanto com a barra, mas com os pontos finais aqui dessa primeira carreira. Essa quantidade de pontos tem que ser divisível por 4. Não importa se a quantidade de pontos concha vai ser par ou ímpar, porque aqui é a manga, então não tem aquela divisão de frente e trás. Mas, pra gente fazer aqui os pontos concha em cima desses pontos baixos, esses aqui precisam ser um número que seja divisível por 4. Então, aqui eu vou fazer 60, eu sei que se eu dividir por 4 vai dar certinho 15, e eu consigo fazer 15 pontos concha certinho. Mas, se der a mais ou a menos, o que você pode fazer? Por exemplo, imagina que você fez aqui e no final você conseguiu 57 pontos baixos. Eu sei que o número mais próximo que é divisível por 4 é o 56, que se eu dividir por 4 vai dar 14 pontos concha. Então, o que eu faço? Eu tenho que diminuir um ponto. Então, eu vou pegar um só desses aumentos e ao invés de fazer 2 pontos, que é o aumento, eu vou fazer um ponto baixo só, diminuindo essa quantidade para 56. Então, dá uma ajustadinha ali, chega num número que seja divisível por 4 para você não ter problema na hora de fazer o ponto concha, tá ok? Então, eu vou dar a volta aqui com os pontos baixos e aí eu volto para terminar com vocês. Fechei aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, arrematei o fio, e agora eu vou fazer exatamente como eu fiz no restante da blusa. Então, eu vou começar aqui com um nó de laçada e vou prender a minha linha num ponto, fazendo um ponto baixo. E aí, é só seguir da mesma maneira. Então, a gente vai pular um ponto, no próximo, a gente vai fazer 5 pontos altos. Ou um ponto concha. 2, 3, 4, 5. Na manga, eu vou seguir a mesma sequência de cores que eu usei na blusa, tá? Então, aqui, depois do verdinho claro, o verde mais escuro. Vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou pular um ponto, no próximo, um ponto concha. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você vai seguir agora fazendo isso até chegar aqui no último ponto, e aí eu volto para finalizar com vocês. Terminei aqui a minha carreira, então, lembrando, a gente vai no primeiro ponto baixo, fechar com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, aperta bem, corta o fio, e aí a gente vai amarrar. Lembra de não apertar muito o primeiro ponto, tá? Pra não estragar o ponto. Dá 3 nós. Vai ficar assim. E aí, agora a gente vai seguir do mesmo jeito que a blusa, fazendo as outras carreiras, tá? Então, vai fazer a carreira marrom escuro, marrom claro, off-white, verde claro, verde escuro, ou aí, na sequência que você escolheu pra fazer a sua blusa. A quantidade de carreiras da nossa manga não vai ser necessariamente igual à quantidade de carreiras do nosso corpo. Então, lá na primeira parte do corpo, a gente fez 35 carreiras, até chegar ali abaixo do braço, na axila, e depois mais 25, que são as carreiras separadas, onde a gente vai colocar a manga. Na nossa manga, a gente também vai fazer carreiras que sejam suficientes para chegar até mais ou menos essa altura que fica abaixo da axila. Tá? Lembrando que você não vai subir essa manga até grudar lá embaixo do braço, né? Você vai deixar um espacinho porque a blusa é mais folgadinha.
Então, aqui para esse tamanho que eu tô fazendo, na manga eu precisei fazer 45 carreiras, tá? Então, quem estiver fazendo aí a blusa igual a minha, vai fazer 45 carreiras, então essa é a primeira de pontos concha. E quem for fazer menor ou maior aí, dependendo do tamanho do seu braço, faça o seguinte, você pode fazer aí 35, 40 carreiras, vestir o pulso da sua manga aqui, e aí você vê até onde ela tá indo no seu braço, pra você ter uma ideia mais ou menos. Antes da gente costurar a blusa, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra ter uma noção se a blusa tá de um tamanho ok, tamanho certinho pra gente costurar, tá certo? Então, eu vou fazer aqui as minhas 45 carreiras, as minhas 2 mangas, e aí eu volto pra continuar com vocês. Bom, pessoal, terminei aqui as minhas 2 mangas, fiz 45 carreiras em cada uma. E agora a gente vai conversar sobre as costuras, os acabamentos da nossa blusa, tá? Bom, como eu havia explicado pra vocês, essa abertura que a gente fez aqui na lateral seria exatamente da largura da nossa manga. Então, quem fez desse tamanho aqui, se você pegar aqui onde a gente abriu, ela vai ficar exatamente dessa largura e ela vai ser costurada aqui, tá? Se por um acaso você fez uma manga mais larga, é só subir mais carreiras aqui. Se a sua manga for mais curta, lembra que eu falei? Você pode parar aqui no começo, fazer a manga primeiro e depois vir aqui e fazer o tanto de carreiras que seriam necessárias para ficar da largura da manga. É por isso, tá? Então, ela vai ficar exatamente desse tamanho. O que eu fiz quando eu cheguei nessa parte da minha blusa? Antes de fazer as costuras finais, eu queria ter certeza de que a blusa tava num tamanho bom, num tamanho legal pra mim. Então, eu vou falar pra vocês, vocês podem fazer aí antes de costurar, pra vocês terem certeza de que a blusa tá num tamanho ideal pra vocês. O que eu fiz antes de fazer a costura definitiva foi pegar um pedaço de linha e fechar mais ou menos aqui os meus ombros, né, na medida certinha pra ter certeza do tamanho do meu pescoço. E também aqui, nas laterais, eu costurei as mangas com essa linha de um jeito bem mais ou menos. E aí, eu vesti a blusa pra ter certeza do tamanho. Pro meu tamanho, aqui, a última carreira, ela terminou com um meio ponto concha. Então, eu fechei esse meio ponto concha e mais 6 pontos concha inteiros. Então, de cada lado, eu fechei 6 meio ponto concha. Sobraram 7 pontos conchas inteiros aqui no meio. Então, eu vou deixar meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar meu ombro até aqui. Ó, marquei aqui no ponto baixo. E aqui também é a mesma coisa. Meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marquei aqui no ponto baixo. Então, se você olhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui é o tamanho do meu pescoço, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha, um pedaço de linha comprido. Vou fazer uma costura bem largona mesmo, assim, só pra segurar os pontos fechados, assim. Pá. E aí, eu chego aqui no final e vou dar um nó, que é pra não escapar. Vou fazer um laço, alguma coisa. Tá? Você vai fazer isso aqui nos ombros, pra fechar, então, nos dois lados. E aqui na manga a mesma coisa, só que você não pode fechar, né? Você tem que fazer do lado de cá, juntando as laterais, dar a volta e passar aqui por trás. Com isso, o que você consegue fazer? Você consegue provar a blusa e ter certeza de que a manga tá num tamanho bom, o pescoço tá num tamanho legal. Se ficar muito apertado, você faz aqui mais abertinho, tá? Você pode abrir mais aqui. Se a manga tiver curta, você pode subir mais algumas carreiras aqui, tá? Até chegar aqui na nossa costura. Se você achar que o tamanho da sua blusa não ficou legal, você queria uma blusa mais comprida, o que você pode fazer? Você pode subir mais carreiras aqui. Ah, Adriele, mas e aí? A minha manga vai ficar mais pra cima e vai ficar um buraco. Você pode pegar uma linha e fechar aqui,
tá? Vai ficar com uma costura aqui, vai ficar um pouquinho diferente daqui, mas vai ficar escondido embaixo do braço, então, tranquilamente dá pra mexer, tá certo? Só não dá pra você diminuir, porque se você desmanchar carreiras aqui e tiver com a manga pronta já, aí a sua manga vai ficar muito grande, né? A não ser que você queira fazer a manga todinha de novo, mais fina, tá ok? Bom, a gente vai começar as costuras aqui pelo ombro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é virar essa peça do avesso. Virei aqui a minha. E a gente vai fechar esse ombro com a própria agulha de crochê, fazendo pontos baixíssimos, de dentro pra fora, ou seja, do pescoço aqui pro ombro, tá? Pra manga, né? Então, o que que a gente vai fazer? Aqui, nós vamos fazer pontos baixíssimos, utilizando apenas a alcinha de dentro do ponto. Então, imagina que a gente tá fazendo aqui o ponto baixíssimo, a gente vai fazer somente nessa alcinha de dentro da blusa e nessa alcinha de dentro da blusa. A gente não vai usar nem a alcinha de fora daqui, nem a alcinha de fora daqui. Só as duas que estão aqui no meio, tá? Então, eu vou medir aqui. Vou virar minha blusa aqui pra ficar mais fácil. Vou começar daqui do pescoço e vou em direção à manga. Então, eu vou fazer, sem contar esse meio ponto concha, 6 pontos conchas pra cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou começar aqui, tá? No primeiro ponto alto aqui do ponto concha. Então, eu vou pegar a linha da mesma cor que a gente fez essa última carreira, vou fazer um nó de laçada. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou entrar aqui no ponto do lado de cá, no primeiro ponto alto, só na alcinha de dentro. E aqui do lado de cá também, no primeiro ponto alto, só na alcinha de dentro. De cima pra baixo nos dois pontos, tá, gente? Um vai ficar em cima do outro, assim. Você vai puxar a linha do novelo pra cá, vai laçar essa linha e vai tirar dessa alcinha e da primeira alcinha que tava na agulha. Vai fazer um ponto baixíssimo. Então, de novo, vai entrar no ponto da direita. Deixa eu puxar essa linha pra cá. Você vai entrar no ponto da direita, somente na alcinha de dentro. Deixa a agulha aqui pra baixo. Entra na alcinha do ponto da esquerda. Laça e tira ela de todas as alcinhas que estão na agulha. Mais uma vez, ponto da direita, ponto da esquerda, laça, 1, 2, 3. Ponto da direita, somente a alcinha de dentro, ponto da esquerda, somente a alcinha de dentro, laça, tira, tira e tira. Tá vendo que estão formando pontos baixíssimos aqui? A gente vai fazer isso até chegar lá na manga.
Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou fazer uma correntinha apertadinha, cortar esse fio e pronto. Vai ficar assim do lado de dentro e do lado de fora vai ficar assim, com essa marquinha. Se você preferir, ao invés de você virar a blusa do avesso e fazer assim, você pode deixar esse acabamento aqui do lado de fora da manga, tá? Você pode fazer ele do lado de cá. Eu preferi deixar ele do lado de dentro e deixar esse daqui, essa marquinha aqui, que parece um tricôzinho, pro lado de fora, tá ok? Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Então, eu vou virar a minha blusa. Fazer assim, pra ficar mais fácil. Então, a gente vai prender a nossa linha na agulha com o nó de laçada. E vai achar o ponto inicial. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro ponto alto da direita, que é esse daqui. Vou pegar a alcinha de dentro. Agora, do lado de cá. Só confirmar aqui, isso, esse aqui. Primeiro ponto alto, eu vou pegar a alcinha de dentro. Essa linha do novelo, eu vou puxar por aqui. E aí, eu vou tirar desse lado e da alcinha que tava na agulha. Bom, fechei aqui os ombros, tá? Dos dois lados, ó. Ficou a abertura do pescoço. A peça ainda tá do avesso, tá? Porque a gente vai costurar a manga também do avesso, tá? Então, aqui é a minha manga. Eu já virei ela do avesso também. Vocês podem reparar, gente, que não dá pra ver, tá vendo? Aonde estão os arremates, fica muito escondidinho. A gente só sabe por causa aqui de onde a gente fechou a barra, que fica mais altinho, e também aqui da última carreira, que a linha ainda tá aqui. Então, a gente sabe que os arremates estão nessa lateral. Então, a gente vai dobrar, assim, pra eles ficarem aqui desse lado. E esses arremates eu vou colocar pra baixo, tá? Eles vão ficar aqui na parte de baixo do nosso braço. Então, tô aqui já com a minha manga e a minha blusa do avesso. Aqui, a gente vai fazer uma costura normal com agulha de tapeceiro, tá? A gente não vai conseguir fazer um fechamento com pontos baixos, igual a gente fez aqui, porque aqui a gente tinha pontos dos dois lados pra ligar. Aqui não, né? A gente tem os pontinhos aqui, mas do lado de cá os pontos estão em outra direção, né? Então, a gente vai fechar com a agulha de tapeceiro, que fica mais fácil. Então, o que eu vou fazer é, eu vou cortar um pedaço de linha dessa última cor aqui da nossa manga, tá? Eu meço mais ou menos a nossa manga umas 3 vezes de fio, então, 1, 2 e 3. É mais ou menos o suficiente pra gente fazer a costura na volta toda, tá? Então, vou cortar aqui o meu fio. Vou colocar a linha na agulha. E aí, aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Esses fios aqui de cima, eu vou jogar pra cá. E os de lá de baixo, eu vou colocar lá pra baixo. Por quê? Lembra que aqui tá do avesso, então essa é a parte de dentro da nossa blusa, a gente quer que fica tudo escondidinho, tá? Então, vai ficar nada aqui pro lado de fora. E aqui, eu vou colocar a nossa manga. Ela não vai ficar nem por fora, nem por dentro, tá? Ela vai ficar exatamente do lado. Eu só vou colocar ela um pouquinho aqui pra dentro, que é por os fios não passarem pro outro lado. Mas o que que eu faço? Eu vou prender
essa manga aqui com alfinetes, que é para não correr o risco de eu começar a costurar, puxar mais para baixo ou para cima e ela sair do lugar. Então, eu vou prender certinho aqui na abertura da nossa carreira, até chegar lá no ombro. Então, eu vou prender aqui mais ou menos, tá, gente, com os alfinetes. É só para segurar mesmo, para não escapar. E aí, eu vou começar a minha costura aqui embaixo do braço. Então, como eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro ponto da nossa manga. Vou pegar aqui o ponto que tá exatamente do lado dele. Eu procuro, gente, não pegar, por exemplo, aqui tem um ponto alto, né? Eu não vou pegar ele inteiro, porque na hora que eu amarrar, vai ficar um buraco. Na hora que eu costurar, vai ficar um buraco, porque vai puxar o ponto. Então, eu tento entrar no meio desse ponto alto, tá? Puxo o fio. Deixo um pedaço de fio aqui no começo. E agora, eu vou fazer isso até chegar lá em cima. Eu sempre entro aqui no próximo ponto da manga e pego a blusa. Entro no próximo ponto da manga e pego o ponto da blusa. Aí, entro no próximo ponto, já vou tirar esse alfinete. Entro aqui. Esses fios atrapalham um pouquinho, mas depois a gente vai cortar eles. E aí, eu vou só seguir fazendo isso até eu dar toda a volta na blusa, tá? Então, eu vou subir até aqui no ombro, vou descer aqui do outro lado. E quando eu chegar aqui embaixo, eu volto para finalizar com vocês. Pessoal, uma dica. Na hora da costura, sempre procurem a posição que fica mais favorável para vocês, tá? Então, eu virei aqui a minha blusa de ponta cabeça, ó. Porque eu entro aqui, saio aqui, bem mais fácil. E mais rápido também. Então, procura aí um jeito que fica mais confortável para você fazer essa costura. Bom, minha blusa tá de ponta cabeça, então aqui é a axila, onde eu comecei a costura. Então, eu vim subindo por aqui, deixando os fios aqui, ó. E eu cheguei aqui no ombro, então pode ver, ó, ela ficou certinho no meio do ponto concha. E agora eu vou virar e vou continuar aqui do outro lado. Puxo os fios aqui pra fora. E vou seguir até o final. Bom, cheguei aqui na axila, esse daqui é o arremate da manga, esse daqui é o começo do nosso fio. Então, a gente tem que fechar esse buraco, tá? Então... Dá um ponto aqui.
Aqui fica meio embolado mesmo, tá, gente? Por causa do monte de fio que tem aqui. É só tentar achar um pontinho e fechar. Prontinho. Agora, a gente vai amarrar o começo e o final da costura. Vê se... Ah, ó, tá vendo? Eu já tava pegando o fio errado. Eu ia falar, vê se você não tá pegando o fio errado. Esse daqui é o arremate daqui da manga. Então, esse daqui, tá? O começo e o fim do mesmo fio. Lembra sempre de não apertar muito esse primeiro nó, tá? Deixa pra apertar os outros, pra não estragar os pontos da nossa blusa. Agora, corta o fio. E tá feita a costura da nossa manga. Então, ela vai ficar assim por dentro. Aqui onde a gente fez as emendas, na parte de baixo da blusa, a gente fez o nó, a gente escondeu o fio, tá tudo certo. Mas aqui a gente só fez uma correntinha, puxou e deixou assim, ele não tá preso em lugar nenhum. Então, o que que a gente vai fazer? Se vocês puxarem os fios, vocês vão ver que tem dois que estão sempre mais pertinhos, tá vendo? Esses dois, esses dois. A gente vai fazer nós nesses dois fios que estão mais juntinhos. Então, aqui eu vou pegar esses dois primeiros. 1, 2. Eu gosto de dar 3 nós pra ficar bem apertadinho. Ter certeza que não vai escapar. Você vai fazer isso por toda a volta. E agora, você tem duas opções. Ou você vai pegar a agulha e passar um fio por fio aqui por dentro dos pontos, cada um na sua cor. Ou você pode simplesmente cortar, não corta muito perto, tá, do nó, senão pode acabar desmanchando. Mas você pode cortar e deixar um pedacinho dos fios dessa maneira, porque eles vão ficar escondidos pro lado de dentro, não vão incomodar. Eu, por exemplo, não ligo, a outra blusa eu fiz ela todinha assim, inclusive a parte de baixo, e eu prefiro fazer assim. Então, vou cortar aqui todos os fios. E aí, vai ficar assim por dentro, tá? Vou desvirar aqui de novo pra mostrar como ficou. Olha lá, a axila, toda a volta, o ombro. E aí, vai ficar assim. E a gente vai fazer tudo de novo com a outra manga, exatamente do mesmo jeito. Vou fazer aqui na minha e volto pra finalizar com vocês. Nossa blusa já tá praticamente pronta, gente. Então, já fechamos os ombros, já tô aqui com as duas mangas costuradas. E agora, a gente vai fazer o acabamento do pescoço, tá ok? Se você preferir, você pode deixar a gola da sua blusa assim baixinha. Tem gente que não gosta da gola alta, né? Mas, se você olhar aqui, ó, esses pontos aqui da lateral, eles começam a ficar repuxados, tá? Então, conforme você for usando, pode acabar estragando a sua blusa. Então, a gente vai fazer um acabamento aqui nessa gola com pontos baixos, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai fazer. Lembra que a nossa blusa não tem lado, então você pode começar de qualquer lado aí que você preferir. Bom, então o que a gente vai fazer é começar com uma linha da mesma cor dessa última carreira que a gente fez aqui. A gente vai fazer um nó de laçada. Vai inserir a nossa agulha exatamente no ponto do meio. Então, gente, aqui tinham 7 pontos concha, eu vou começar nesse daqui
no ponto alto aqui do meio, tá? Vou inserir a agulha e já vou prender a linha com um ponto baixo. Aqui vai ser as costas da nossa blusa, que é onde vai ficar o arremate dessa gola, tá? Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos por toda a volta da nossa gola. Cheguei aqui no final da gola e o nosso último ponto é o ponto baixo, que a gente fechou o ombro a partir do ponto concha e o ponto baixo ficou aqui pra gola. A gente vai fazer um ponto baixo nele. E aí, antes da gente ir pro outro lado da gola e já fazer um ponto baixo aqui nesse ponto baixo do lado de cá, a gente tem que fazer essa lateral para poder fechar esse buraco. Então, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Nessa lateral aqui, nós temos um ponto alto do ponto concha de cá e um ponto alto do ponto concha de cá. O que a gente vai fazer é um ponto baixo em cada um deles. Então, aqui nessa lateral, do lado de cá, eu vou inserir a minha agulha no ponto alto e fazer um ponto baixo. E no ponto alto do lado de cá também, eu vou inserir a minha agulha e fazer um ponto baixo. E aí, a gente vai ficar com 2 pontos baixos aqui na lateral. Vou virar a minha blusa, puxar aqui. E agora, eu vou trabalhar aqui na frente da nossa blusa, exatamente da mesma maneira. Então, pontos baixos em todos os pontos aqui da nossa gola. Lembrando, gente, que se você for fazer a gola alta, essa gola, essa abertura aqui, tá? Ela não pode ser muito pequena, porque na hora que você fizer a gola alta, ela vai ficar mais apertada. Então, tenta deixar aí um tamanho que não fique muito apertado na hora de passar na cabeça. Mesma coisa, cheguei aqui na outra lateral, um ponto baixo nesse último ponto baixo. Um ponto baixo no ponto alto de cá, então, eu vou inserir a minha agulha no meio do ponto. Vou virar. E mais um ponto baixo no ponto alto de cá. E aí, sim, vira totalmente a blusa. E continua a partir do ponto baixo. Até a gente chegar exatamente aonde a gente parou, tá? Meu fio já tá cortado porque eu tive que regravar essa parte, mas o que a gente vai fazer aqui é, no primeiro ponto baixo, a gente vai inserir a agulha e fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, puxa o fio, aperta bem, aí é só cortar, amarrar e acabou. Se você não for fazer a gola alta, preferir a gola mais baixinha, você pode deixar ela assim, só com essa carreirinha de pontos baixos, ou você pode subir mais um pouquinho, 2 ou 3 carreiras aqui de pontos baixos, tá? Agora, se você for fazer a gola alta, faz só essa carreirinha mesmo, que é o suficiente, porque a gola vai ser feita de outra maneira, tá? Então, vou amarrar aqui. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a gola alta.
A gente vai fazer a gola da mesma cor que a gente fez a última carreira e o acabamento de pontos baixos, tá? E ela vai ser feita exatamente como a gente fez a barra do corpo e a barra das mangas. Então, começa com correntes e depois a gente vai fazendo pontos baixos sanfonados para dar aquele efeito, tá ok? Só que aqui a nossa gola, a gente quer ela bem mais alta porque ela vai dobrar ao meio. Então, a gente vai começar com 26 correntes. Então, eu vou fazer aqui o meu nó de laçada. E vou fazer 26 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tá? Então, essa daqui vai ser a altura da nossa gola, onde ela vai ser costurada no pescoço e depois ela vai dobrar. Então, ela vai ficar assim. Então, mesma coisa, a gente vai pular essa primeira corrente perto da agulha e na segunda vamos inserir a agulha pegando só uma alcinha e vamos fazer pontos baixos até o final. Então, 25. 2, 25. Então, vai ficar assim. Faço uma correntinha, viro o trabalho e não vou trabalhar nessa correntinha. Vamos começar aqui no segundo ponto, pegando somente a alcinha de trás. Em todos os pontos, a gente vai pegar somente a alcinha de trás e fazer pontos baixos novamente até o fim. Então, mais 25. 3, 4, 25. Novamente, uma corrente, viro o trabalho. 1, 2, 25. Então, aqui já tenho 3 carreiras. A quantidade de carreiras que a gente vai fazer nessa gola vai ser a mesma quantidade de pontos baixos que a gente fez no acabamento da gola. Se você fez a gola do mesmo tamanho que a minha, é só a gente contar. Nós temos 7 pontos concha, cada um tem 5 pontos. Então, a gente vai fazer 7 vezes 5, 35. Mais os pontos baixos entre eles. Então, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 daqui, mais 43 daqui, 86. Só que a gente não pode esquecer que a gente fez mais 2 pontos baixos aqui e mais 2 pontos baixos aqui nessa lateral. Então, 86, 87, 88, 89, 90. Essa é a quantidade de pontos baixos da nossa gola, então é a quantidade de carreiras que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou fazer as minhas 90 carreiras e volto para finalizar com vocês. Finalizei aqui as minhas 90 carreiras, que é o tamanho da minha gola. E agora, a gente vai fechar igual as outras barras, tá? Então, faz mais uma correntinha, vira a peça, como se você fosse fazer uma nova carreira. Você vai entrar no primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas, tá? Agora, não vai ser só a alcinha de trás, vão ser as 2. Então, entrou aqui, pega o outro lado da gola, vê se não tá torcida. Passa pelo primeiro ponto. E agora, vai fechar com ponto baixíssimo. Então, laça a linha e tira da argolinha que tá aqui na agulha. De novo, aqui no segundo ponto, vai pegar desse lado, do lado de lá, laçar a linha e tira tudo. Então, você vai fechar com 25 pontos baixíssimos. Então,
3, 4, 25. Fechamos aqui a nossa gola. Ela vai ficar mais altinha onde a gente fechou, tá? E agora, a gente não vai cortar o fio, tá? Por quê? Porque aqui nós temos 90 carreiras, ou seja, nós temos 90 pontos. E aqui, na nossa gola, também nós temos 90 pontos. Então, a gente não vai precisar costurar, a gente vai fechar com a própria agulha, fazendo pontos baixíssimos. Vou mostrar pra vocês como. Essa ponta aqui, essa emenda que a gente vai ter aqui na gola, a gente vai colocar aqui. Lembra que eu falei que aqui seria as costas? Então, a gente vai colocar essa emenda aqui atrás, tá? Vou mostrar como a gente vai fazer, como a gente vai encaixar tudo isso certinho. Diferente das outras barras que a gente fez pra blusa, pra manga, pro quadril, que a gente virou essa emenda aqui pro lado de dentro, essa daqui da gola, ela vai ficar virada pro lado de fora. Então, aqui a blusa já tá do lado certo, a gola vai ser colocada aqui, tá? Naquela emenda que ficou aqui, que eu falei que ia ficar nas costas. Por quê? A hora que a gente vestir a nossa blusa e que a gente for virar a nossa gola, essa parte aqui vai ficar escondida. A gola vai ficar assim, né? E a emenda fica escondida dentro da gola. Então, o que que a gente vai fazer? A nossa costura, ela é feita do avesso. Então, a gente vai só... Ai, puxar aqui. Então, a gente vai só virar essa gola pra poder fazer a costura. Então, agora, só nesse momento, essa emenda vai ficar pro lado de dentro. E a gente vai virar nossa blusa do avesso também. Então, virei aqui a minha blusa do avesso, com a emenda aqui pro lado de cima, e a minha gola também, com a emenda pro lado de dentro, na parte de cima, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar a alcinha aqui da blusa e depois a alcinha aqui da gola. Então, logo depois da emenda, nesse primeiro ponto, tá vendo que ele tem as duas alcinhas, essa e essa. A gente vai pegar a de cá, e a gente vai colocar a agulha daqui pra cá. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Vou pegar essa alcinha, só uma. Aí, vou vir aqui na gola, também vou pegar na primeira carreira depois da emenda, uma alcinha. Vou laçar a linha do novelo que tá aqui embaixo. E vou tirar tudo, ó. 1, 2, 3. De novo, agora no segundo ponto. Vou pegar essa primeira alcinha aqui da blusa, ó. Vou entrar por aqui, de lá pra cá, e vou sair aqui no meio do ponto, tá vendo? Ó, eu entro e saio aqui no meio do ponto. Vou pegar uma alcinha aqui da segunda carreira, laço, tiro, tiro e tiro. Ponto baixíssimo. De novo, ponto da blusa e um ponto da gola. Laça, ponto baixíssimo, tira tudo. Só fiquem atentos, gente, porque aqui na blusa é fácil ver um ponto depois do outro. Aqui vocês têm que tomar cuidado para sempre pegar um ponto, uma alcinha, né, de cada carreira. Então, aqui eu tô no quarto ponto, vou pegar a alcinha, e aqui na quarta carreira. Então, 1, 2, 3, 4, que é essa aqui. Então, pego a alcinha da quarta carreira, laço, tiro tudo. Quinto ponto. Pego a alcinha do quinto ponto, a alcinha da quinta carreira, ponto baixíssimo. A alcinha do sexto ponto, a alcinha da sexta carreira, laço, opa, ai, escapou.
ponto baixíssimo. A alcinha da blusa, a alcinha da carreira, faz um ponto baixíssimo. Você vai fazer isso dando a volta por toda a gola, tá? Eu vou fazer aqui, então, e quando eu chegar aqui no último ponto, eu volto pra gente finalizar. Cheguei aqui no meu último ponto, vou cortar o fio. Amarrar aqui com o primeiro pedaço. E agora a gente vai só esconder esse fio com a agulha mesmo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você fizer a sua blusa e publicar nas redes sociais, não se esquece de me marcar usando a hashtag ReceitaAmiMaker. Eu vou amar ver o resultado. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e te vejo no próximo vídeo. Tchau! Última carreira e... meu Deus, não é possível. Aquele efeito de estica. Meu Deus, meu Deus! Caso você ainda não seja inscrito...